sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, né? Eu vou tentar agora, depois do Jefinho, desse louvor abençoado, ministrar a palavra. O Jefinho quase sabotou a palavra. Tudo que a gente ia ministrar, ele já cantou, já ministrou, né? Então ele quase sabotou a palavra. Eu vou tentar agora, então, ministrar para a gente encerrar a nossa série de mensagens. Siga o Mestre. Nós estamos desde o primeiro domingo do ano ministrando sobre esses valores do reino, que é Mateus 5, 6 e 7. Uma leitura obrigatória, gente. Uma leitura obrigatória para toda a Bíblia é uma leitura obrigatória para todo cristão, né? Mas uma leitura obrigatória para aqueles que querem conhecer os valores do reino, é Mateus 5, 6 e 7, tá? Que ali estão estabelecidos os valores do reino. E o reino de Deus é distinto do reino da terra. Amém? Quem concorda que o reino de Deus é diferente do reino da terra? Então nós não podemos ser movidos pelos valores do reino da terra, porque nós somos movidos pelos valores do reino dos céus. Amém? Então nós precisamos ter comportamentos diferentes, porque somos movidos por um reino diferente. E hoje, encerrando essa série, construtor. Eu quero ser objetivo, né? Quero ser objetivo com você, mas eu não quero ser raso. Eu quero que você receba no fundo do seu coração essa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra, independente do emissário, independente do pregador, ela tem um poder para transformar a realidade da sua vida. Eu quero ser simples e objetivo, mas eu não quero ser raso, porque é uma palavra que tem potencial para transformar completamente a realidade da sua vida. O texto é Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, nós vamos ler. Está aí projetado. Presta atenção, por favor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. 27, próximo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Esse texto, então, vai tratar de dois tipos de construtores. Num passado recente no Brasil, foi muito falado sobre as construtoras, né? Algumas com qualidade, né, não tão legais assim, e esse tema ficou muito em alta há um tempo atrás, sobre alguns esquemas de corrupção acontecendo a partir de algumas construtoras. E o texto de hoje vai falar de dois construtores, duas espécies de construtores. Eu queria observar algumas coisas com você. Observa que os dois construtores têm acesso à mesma matéria-prima. Porque às vezes uma construção é de melhor qualidade do que a outra, e a culpa a gente atribui à matéria-prima empregada, né? Ah, não, essa construtora aqui usou uma excelente matéria-prima, e essa construtora aqui usou materiais de qualidade duvidosa, é por isso que essa construção aqui é pior do que a outra, mas não é o caso aqui. São dois construtores, e os dois construtores utilizam a mesma matéria-prima, têm acesso à mesma matéria-prima, que é a palavra de Deus. Os dois, então, têm acesso à mesma matéria-prima, que é
a palavra de Deus. Preste atenção nisso. São dois construtores que têm acesso à mesma matéria-prima, que é a palavra de Deus. Porém, um desses construtores é chamado de o sábio construtor. E o outro construtor é chamado de o tolo, ou em alguma versão, como nós lemos aqui, o insensato, o louco construtor. O que é então que vai distinguir a figura desses dois construtores? Já que não é a matéria-prima, porque a matéria-prima os dois receberam na mesma qualidade, os dois receberam a palavra de Deus como matéria-prima. O que então vai distinguir um sábio construtor de um tolo construtor? Vamos observar então a respeito disso nessa noite. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que é necessário ouvir. O texto começa dizendo assim: todo aquele que ouve. Então, primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que é necessário ouvir. E quando nós falamos de ouvir, ou quando de fato nós ouvimos, a primeira esfera da nossa vida que é tocada é o nosso intelecto. Quando nós ouvimos, a primeira área da nossa vida que é tocada é a nossa mente. Quando nós ouvimos, a primeira coisa que é tocada na nossa vida, são as informações. É a captação das informações. Porém, a gente pode perceber facilmente que apenas tendo informação, a gente não gera muita transformação. Não é verdade? Presta atenção. Quem aqui sabe que é importante praticar exercício físico? Quem sabe que é importante? Levanta a mão bem alto assim, quem sabe? Agora fica com a mão levantada quem pratica. Nossa, algumas pessoas sabem. E só sabem. Então a informação apenas não gera muita transformação. Então a primeira área que é tocada quando nós ouvimos, é a área do nosso intelecto. Nós recebemos informações, só que a informação não tem muito potencial de transformação. A gente sabe, existe uma supervalorização do QI, Nossa, sabe a inteligência dessa pessoa, o intelecto dessa pessoa. Só que quando a informação chega só no intelecto, ela não tem muito potencial de transformação. Embora haja essa valorização, olha como aquela pessoa é inteligente, como aquela pessoa tem um QI elevado, mas essa esfera apenas não tem grande potencial de transformação. E é por isso que a gente precisa, além de ouvir com o intelecto, também ouvir com o coração. Ouvir com o coração está relacionado a quando ouvimos nas nossas emoções. Ouvir com o coração está relacionado ao nosso coeficiente emocional, de como reagimos àquela informação que temos. E quando é que nós ouvimos com o coração? Quando é que nós ouvimos com as emoções? Quando o emissário da informação, ele tem autoridade sobre aquilo que está dizendo. Ele é um exemplo naquela área, Se você, por exemplo, está fazendo um curso lá na sua área profissional, e você está sendo ministrado em uma aula sobre um profissional experiente, que atua no mercado há muito tempo, então ele tem experiência, ele tem a prática do que ensina, a sua disposição em ouvir e aprender é potencialmente elevado. A chance de transformação é potencialmente elevado. E era esse tipo de emissário que Jesus era. Observa, por favor, ainda aí em Mateus 7, no versículo 28 e 29, diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas,
as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Segura só um pouquinho do 29, isso. Maravilharam-se por quê? Por conta da sua oratória, por conta do seu vocabulário, por conta, sabe, da sua argumentação retórica. Não, olha porque eles ficaram maravilhados, versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Presta atenção, os mestres da lei eram aqueles que sabiam muito. De repente, eu ouso a dizer, sem querer, sabe, deturpar a palavra de Deus, eu ouso dizer que de repente os mestres da lei tinham uma oratória até melhor que a de Jesus. Tinha um vocabulário até mais rebuscado. Mas Jesus não falava, sabe, e as pessoas se admiravam, e o que Jesus falava não causava uma transformação por conta da sua oratória, por conta do seu vocabulário, mas porque ele fazia aquilo que ele dizia. Presta atenção. Falar ao coração, para se falar ao coração, é preciso fazer aquilo que você diz para ser feito, que deve ser feito. Então, por Jesus praticar aquilo que ele ensinava, eles reconheceram que as suas palavras eram maravilhosas, porque ele não falava como os mestres da lei, que apenas diziam para fazer, mas ele não. Jesus sempre nos chamou a fazer junto. Jesus sempre nos chamou a segui-lo. Jesus sempre nos chamou a imitá-lo. Jesus sempre nos chamou a copiá-lo. E isso trazia a autoridade às suas palavras. Então, além de ouvir com o intelecto, precisamos também ouvir com o coração, ouvir com as emoções. Primeiro ponto, nós estamos trabalhando essa noite sobre ser um sábio construtor, que é necessário ouvir. Ouvir com o intelecto, ouvir com as emoções. Mas além de distinguir como ouvimos, porque precisamos ouvir não apenas com o intelecto, mas também com as emoções, é extremamente importante também definir a quem ouvimos. É extremamente importante, ainda mais na época que a gente vive, onde existe um turbilhão de vozes. Um turbilhão de vozes. Quem aqui tem um filho de até 5 anos de idade? Quem tem um filho de até 5 anos de idade? Você já foi em 3 médicos diferentes e cada um falou uma coisa diferente da outra? Porque a gente vive uma época de um turbilhão de vozes, de um turbilhão de opiniões. Chega uma hora, você que tem um filho aí de até 5 anos, eu agora tenho uma filha de 17 e um filho de quase 12. Chega uma hora que você vai decidir quem ouvir. Chega uma hora que você fala assim, gente, eu vou ouvir esse aqui, eu confio nesse, e vou ouvir nesse, e vou ouvir esse. Porque senão você vai viver uma confusão. Porque um diz, dá um remédio, outro diz, tira esse remédio. Um diz, faz esse tratamento, outro diz, tira esse tratamento. E a gente acaba ficando confuso por ter um turbilhão de informações. Então, além de saber como ouvir, precisamos ouvir com o intelecto, precisamos ouvir com o coração, precisamos ouvir com as emoções, com as emoções e com as informações. Nós precisamos também de definir e discernir a quem ouvimos. E nesse tempo de tantas vozes, é extremamente necessário que a gente identifique com clareza a voz de Jesus. Precisamos ter familiaridade com a voz de Jesus. Eu sei que está meio em desuso, a ligação. Dificilmente a gente liga para alguém. Ou a gente manda uma mensagem, ou grava um áudio, Dificilmente a gente liga para alguém. Mas numa época um pouco distante, existia um negócio chamado telefone, Naquela época que existia um negócio chamado telefone, na sua maioria das vezes, ele não tinha o identificador de chamadas. Quem é dessa época, gente? Que o telefone não identificava quem estava ligando. Você só descobria quem estava ligando quando você atendia. Quem é dessa época que só descobria quem ligava quando atendia? Isso. Você descobria
Para quem, sabe, acha isso um absurdo, um dia o meu filho falou comigo assim: ô pai, é verdade, quando você tinha a minha idade não existia celular? Eu falei: claro que existia, eu que não usava. Então, para você que acha um absurdo, né? Mas existia uma época que você só descobria quem estava te ligando quando você atendia a ligação. E quando você atendia a ligação, se a pessoa que estava te ligando era familiar a você, quando ela falava assim, alô, você já falava assim, ô mãe, ô pai, né? Ô meu amigo, minha amiga, ô meu marido, ô minha esposa, que bom que você me ligou, porque você distinguia com clareza o som daquela voz que lhe era familiar. Nós precisamos urgentemente desenvolver uma familiaridade com a voz de Jesus. Nesse tempo de tanta confusão, nesse tempo de tantas vozes, nós precisamos distinguir com clareza a voz de Jesus. Nós só vamos distinguir com clareza a voz de Jesus quando tivermos familiaridade com a voz dele. É por isso que nós precisamos dar ouvidos ao Senhor. É por isso que nós precisamos ouvir com clareza a sua voz, para que a gente possa distinguir a voz do Senhor, que é a voz que está sobre todas as outras vozes. E quem é, né? Qual é essa voz do Senhor? Quem é esse Jesus? Quem é aquele que nós estamos ouvindo? Quem é aquele que nós estamos ouvindo? João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ver quem é Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Próximo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 5 para acabar. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Sabe quem é Jesus? A palavra. A verdadeira palavra é Jesus. Jesus não tem uma palavra para você. Presta atenção nisso. Jesus não tem uma palavra para você. Jesus é a palavra da sua vida. Ele não tem uma palavra, ele é a palavra. Quem é Jesus? É aquele que nele foram feitas todas as coisas. Então, no princípio, quando foi dito, haja luz, era Jesus declarando, haja luz, e houve luz. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Jesus. E se você pensa que tem outra voz que você possa ouvir para substituir a voz de Jesus, olha comigo o que está escrito aqui em João, ainda em João, mas agora, no capítulo 6, no versículo 68, João 6, 68. Você é João, é o João daqui com o João de lá, gente. Deixa o João chegar para colocar João para a gente ler. Valeu, João. Olha só, Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em outra versão está escrito assim, só tu tens as palavras de vida eterna. Então você que pensa em ouvir outras vozes, que não seja a voz do Senhor, não tem, gente. Não tem outra voz para a gente ouvir, que não seja a voz do Senhor. Esse item da nossa mensagem de hoje, é preciso ouvir. Nós estamos falando de um sábio construtor, de dois tipos de construtores, um é tolo e outro é sábio, tá? Então, os dois ouviram. Então nós precisamos ouvir, é preciso ouvir. É preciso então saber como ouvir. Precisamos ouvir na mente, precisamos ouvir no coração, mas precisamos saber quem ouvir, e precisamos ouvir a Jesus para receber não só na mente, não só no coração, mas também no nosso espírito. Pois aí sim, quando aquilo que ouvimos não toca só nossa mente,
não toca só nossas emoções, mas toca o nosso espírito, se abre um potencial extraordinário de sabedoria, para construirmos com sabedoria aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Amém até aqui? Tudo bem até aqui? Então, além de ser necessário ouvir, eu queria compartilhar uma frase com você. Estou abrindo aqui a mensagem, está no celular, o arquivo. Espera aí, gente. Saiu. É necessário, além de ouvir, eu quero compartilhar uma frase com você. Se você quiser anotar, se você quiser compartilhar depois, gravar. Ninguém se torna tolo por não ouvir. Nos tornamos tolos por só ouvir. Vou repetir. Ninguém se torna tolo por não ouvir. Nos tornamos tolos por só ouvir. Os dois construtores ouviram. Então não é ouvir que distingue quem é um construtor sábio e quem é um construtor tolo. O que distingue quem é um construtor sábio e quem é um construtor tolo é só ouvir. É necessário, além de ouvir, colocar em prática aquilo que ouvimos. É necessário, além de ouvir, colocar em prática aquilo que ouvimos. Presta atenção, o maior auto-engano, presta atenção nisso. Gente, é tão lógico, né? Essa é uma palavra tão clara, tão lógica, mas pega tantas pessoas, engana tantas pessoas ainda. O maior auto-engano que existe é acreditar que só ouvindo vamos construir alguma coisa relevante. O maior auto-engano que existe é achar que só ouvindo vamos construir alguma coisa relevante. É como, presta atenção, é como você está doente, você vai ao médico, o médico vai lá e te dá uma receita para que você tome uma medicação, e você vai para casa com aquela receita, mas não compra a medicação e não toma a medicação, e fica em casa sentado esperando melhorar. Aquele que só ouve e espera que só maneira, porque é necessário, nós precisamos da prática, nós precisamos executar aquilo que ouvimos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. João, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Por quê? Por que tem gente que vem no culto, semana após semana, ouve uma mensagem semana após semana, mas não consegue mudar de vida? Porque você vem no culto e fala assim, é necessário perdoar, mas eu falo assim, eu não perdoo de jeito nenhum. É necessário ser generoso, mas você diz assim, eu não sou generoso de jeito nenhum. É necessário se arrepender, mas você diz assim, eu não me arrependo de jeito nenhum. Então não dá para ser só ouvinte, nós precisamos ser praticantes da palavra, porque só ouvir a palavra é um auto-engano. Só ouvir a palavra é um auto-engano. Precisamos, além de ouvir, não só ouvir. Ouvir é importante. Você nunca vai mudar de vida sem ouvir. Ouvir é importante. É importante ouvir no intelecto, é importante ouvir nas emoções, é importante ouvir no seu espírito. É importante saber quem você ouve, mas além de ouvir, é importante não só ouvir, porque é importante também praticar. Só vamos construir algo relevante a partir da prática
daquilo que ouvimos. Mas por quê? Por que que um desses construtores foi tolo e não pôs em prática aquilo que ouviu? Por quê? Presta atenção. Porque aquele construtor quis construir algo rápido. Repete comigo, rápido. Mais alto. Isso. Barato. De novo. E aparente. Aparente. Aquele construtor foi tolo e não quis colocar em prática aquilo que ouviu, não quis usar a matéria-prima que estava nas suas mãos, porque ele preferiu construir algo rápido, barato e aparente. Parecia bem esperto esse cara, né? Olha, eu vou construir algo rápido, barato e aparente. Mas pensa comigo, nós estamos falando dos valores do reino de Deus, né? O Sermão do Monte vai tratar desses valores do reino de Deus. Pensa comigo se os valores da terra não estão baseados justamente nisso. Pensa comigo se na terra, na sociedade que a gente vive, todo mundo não quer construir dessa forma. Todo mundo não quer construir algo rápido. Todo mundo está doido por um atalho. Quando surge aí essas aplicações de rendimento instantâneo, não é? Põe lá, em 5 meses você recupera o seu capital, tem dinheiro sobrando, e aí daqui a pouquinho a gente ouve a informação: milhares de pessoas caíram no golpe do investimento fácil, porque todo mundo está atrás de um resultado rápido. Sabe o que bomba hoje? As pílulas ou as injeções de emagrecimento, porque todo mundo está atrás de um resultado rápido. Sabe o que bomba, né? Lá a internet está lotada de cursos rápidos, onde a pessoa se torna especialista de Harvard em 3 meses, porque todo mundo está atrás de algo que traga resultados rápidos. A sociedade busca resultados rápidos. Isso é demonstrado através da nossa impaciência. Meu Deus, demorou 20 minutos para chegar o pedido da minha casa, nunca mais compro desse lugar. Meu Deus, eu pedi no Mercado Livre, era full e não chegou no outro dia. Vou cancelar essa compra. Meu Deus, eu não posso comprar mais, porque a minha compra está demorando 3 dias. Olha, vou desistir desse projeto. A gente está, intoxicado de atalhos na vida e querendo construir algo a partir desse lugar. O tolo é aquele que quer construir rápido, mas o tolo também é aquele que quer construir barato. Nós queremos construir barato. E nós não queremos construir barato porque a gente quer economizar. Presta atenção nisso. Via de regra, a gente não quer construir barato para economizar e ser generoso. Não. A gente quer construir barato porque a gente quer que sobre para a gente. A gente quer construir barato porque quanto mais barato a gente constrói, mais sobra para a gente gastar com a gente mesmo. Presta atenção nisso, gente. Nós somos a sociedade em que o que é para o outro é muito caro e o que é para a gente nunca é suficiente. Eu não sei, mas eu acredito que alguns de nós, ao acabar o culto, vão sair e vão passar em algum lugar para lanchar. E a gente tem muita facilidade de parar numa lanchonete, e não tem nada de errado quanto a isso. A gente tem muita facilidade de parar numa lanchonete e gastar 30, 40, 50 reais na lanchonete. Mas se no caminho até a lanchonete encontrar alguém precisando e te pedir 50 reais, você acha que para abençoar alguém esses 50 reais é barato ou é caro?
Nós somos a sociedade que o que é para o outro sempre é caro demais. E o que é para nós sempre é barato demais. Sempre é barato demais. E quando a gente quer construir de forma barata, não é porque a gente quer que sobre para que a gente seja generoso, não. Quando a gente quer construir de forma barata, a gente quer que sobre para a gente. Porque a gente vive numa sociedade egoísta, que só pensa em si. O tolo, então, é aquele que quer construir barato, para que sobre para ele. E por último, esse tolo é o que constrói de forma rápida, barata e de forma aparente. Não tinha nenhuma estrutura escondida, tudo era aparente. Olha, eu acho que sobre esse item, sobre esse ponto na ministração, não precisa nem falar muito. É a sociedade do aparente. Nós vivemos uma época em que, olha, preste atenção nisso, olha aqui para cá só um minutinho. Nós vivemos uma época tão difícil, que mais importante do que ter, é parecer que você tem. Mais importante do que ter. Ter nem é muito importante. Se você tem e ninguém sabe, para que você tem? Mais importante do que ter, é parecer que você tenha. Parecer que você tenha. Nós vivemos uma época, gente, em que as pessoas, isso é real, as pessoas alugam uma casa para tirar uma foto e dizer que a casa é dela. As pessoas alugam um carro para tirar uma foto e dizer que o carro é deles. As pessoas alugam uma joia para tirar uma foto e dizer que a joia é dela. Porque mais importante do que ter é parecer que você tem. Nós vivemos a época da estética. Tem um médico amigo meu que é dermato, E não tem crise para ele na área de estética. Não tem crise para ele na área de estética. Não tem crise. Eu tenho um primo que até um pouco tempo atrás ele era engenheiro da L'Oréal, aquela marca de produtos cosméticos. E veio a pandemia, e todo mundo estava preocupado com a pandemia. As coisas não estavam funcionando direito, as vendas caíram, as coisas despencaram e tal. E eu perguntei para ele, falei assim, como é que está? E ele, aqui, de vento em polpa. Nunca foi tão bom. Nunca foi tão bom. Só crescendo, só crescendo. Ninguém deixou de investir na estética. Ninguém deixou de investir na estética. É uma sociedade que cultua o aparente, cultua o estético, e muitas vezes o aparente, e muitas vezes o estético está oco. Não é a estética que vai nos sustentar, não é o aparente que vai nos manter de pé. Uma casa fica de pé não por aquilo que você vê, mas por aquilo que está escondido. Uma casa fica de pé não por aquilo que você vê, mas por aquilo que está escondido. Essa é a época do aparente, onde todo mundo quer construir rápido, barato e aparente. Rápido, barato e de aparência. Essa é, a sociedade. Essa é uma realidade dessa sociedade. Mas presta atenção, eu não posso terminar essa mensagem, nem terminar essa série de mensagens, sem te dizer que haverá um dia em que os alicerces da nossa construção serão testados. Haverá um dia em que todos os alicerces da nossa construção serão testados. Você é livre para construir como quiser, mas não tem jeito, você não vai escapar do teste que vai avaliar os alicerces da sua construção. Porque não se trata de se vai haver tempestade, mas quando a tempestade vai chegar. O texto é muito claro quando diz,
quando veio a tempestade. Não é se a tempestade virá, mas quando ela chegar. E quando ela chegar, ela vai avaliar, sabe, os alicerces da sua construção. E é por isso que eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a construir sobre um firme fundamento. A construir sobre um firme fundamento. A construir sobre Jesus, a rocha inabalável. A construir sobre aquela pedra que se transformou na principal pedra de esquina, que sustenta a nossa vida e traz estabilidade para a nossa história. Mas a construção em Jesus, ela é demorada. Presta atenção nisso. Se te falaram diferente, mentiram para você. Se te falaram, sabe, que seria rápido, mentiram para você. Porque a construção em Jesus é demorada. Sabe quanto tempo leva? Quanto tempo você acha que leva? Fala para mim. Quanto tempo você acha que leva para construir uma casa bem firmada em Jesus? Quanto tempo? Vamos, gente. Quanto tempo você acha que leva? 10 anos? Quanto tempo? Quem dá mais? Quanto tempo que leva para construir uma casa em Jesus bem firmada? A vida toda. Obrigado pela experiência da tia Jane. A vida toda. A construção em Jesus é demorada. Ela começa agora e se estende por toda a eternidade. É algo que começa e não tem fim. Presta atenção. Precisamos construir sobre a rocha. E essa construção em Cristo é uma construção que é demorada. Ela tem dia para começar. Começa no dia que você abre o seu coração para Jesus. Mas não tem dia para terminar. Porque Deus quer aperfeiçoar a sua vida por toda a eternidade. Até aquele glorioso dia do Senhor. Mais do que isso, a construção em Jesus, ela é dispendiosa. Não é barato. Não é barato. A construção em Jesus, ela é dispendiosa. Quanto que você acha que custa, gente? Quanto que você acha que custa? Tudo. A construção em Jesus é dispendiosa. Ela custa o preço da sua vida. Ela custa tudo. A proposta de Jesus nunca foi melhorar a sua vida. A proposta de Jesus sempre foi te dar uma nova vida. E para isso você precisa entregar para Ele a velha. A proposta de Jesus nunca foi melhorar a sua vida. Dar um up na sua história. A proposta de Jesus sempre foi te dar uma nova vida. E você precisa entregar a velha para Ele, para receber uma nova vida. A construção em Jesus, ela não é barata. Ela é dispendiosa. Ela vai custar a sua vida inteira. A entrega completa da sua vida nas mãos dele. E a construção em Jesus, ela não é aparente, ela é secreta, porque é no escondido em Deus que alicerces são formados, que raízes são estabelecidas, para que a sua vida tenha estabilidade, para ser relevante aonde Deus te colocou. É no escondido, é naquilo que ninguém vê, é naquilo que ninguém sabe, é naquilo que ninguém conhece, que raízes são aprofundadas, que os alicerces são estabelecidos, para que a sua vida tenha a estabilidade necessária para ser relevante aonde Deus te colocou. Você pode se colocando de pé, nós já estamos encerrando, mas eu preciso te dizer ainda, o tolo, presta atenção, o tolo pode até parecer esperto. Por quê, né? Ele constrói rápido, barato, de aparência bonita, porém, vai desmoronar. Mas o sábio sabe que só construindo sobre a rocha, que é Jesus, assim, a sua construção terá estabilidade e será relevante, enfrentará as tempestades e permanecerá inabalável. Eu quero terminar lendo com você Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 20.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor, versículo 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tem uma versão que diz assim, para se tornarem casa de Deus por seu Espírito. Nesse tempo, o Senhor está nos chamando a sermos sábios construtores, a construir de forma significativa, nele, a rocha, a pedra angular. Tempestades vão nos atingir, tempestades vão, alcançar as nossas vidas, porém, quando isso acontecer, não é se, quando isso acontecer, a gente que foi sábio e construiu sobre esse firme fundamento, vai ver o vento soprar com força, vai ver as águas avançarem, vai ver a força bater contra a gente, porém, entretanto, permaneceremos inabaláveis. Por favor, João, o último que eu vou te pedir hoje, tá? Capítulo 7 de João, versículo 25. Capítulo 7, versículo 25. Não. Espera aí que eu falei errado. João, 24. Eu falei errado, João, é Mateus 7, 25. Desculpa aí, João. Você está certo? Falei tanto, João. Isso. 24, é o 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica como um prudente, construiu sua casa sobre a rocha. Aí 25. Caiu a chuva, vai cair, gente. Transbordaram os rios, vai acontecer. Sopraram os ventos, vai vir tempestade, vai vir coisa forte. E deram contra a casa. Mas ela, presta atenção, aquela que foi construída de forma sábia, aquela que foi construída de forma demorada, aquela que foi construída de forma dispendiosa, que custou tudo, aquela que foi construída no secreto, ela não caiu. Vira para o seu irmão que está do seu lado e diz assim, não vai cair. Não vai cair. Constrói sobre a rocha que não vai cair. Não vai cair, porque estava alicerçada na rocha. Quando Jesus está falando essa parábola, quando Jesus está ministrando esse ensino, o lugar era Judeia, onde Jesus estava ministrando. E a geografia da Judeia é muito desértica, é muita areia. Por isso que era mais simples, parecia mais sensato, mais esperto, construir sobre a areia. Era mais rápido. Mas para que fosse construído sobre a rocha, foi necessário que se cavasse. Cavasse e cavasse, até que se encontrasse uma rocha firme para se estabelecer alicerces. Existe um falso evangelho por aí, de que uma vida rasa é suficiente para que você seja inabalável, mas isso não é verdade. Você só se torna alguém inabalável vivendo uma vida tão profunda, onde você vai edificar a sua vida sobre uma rocha que é Jesus. Eu não sei o que você tem que cavar nessa noite. Eu não sei o quanto você tem que avançar nessa noite. Mas eu te convido a avançar e cavar, para que a sua vida seja sabiamente edificada sobre a rocha. Porque embora o processo seja demorado,
seja caro, seja até escondido, Ele vai trazer a estabilidade que você tanto tem sonhado em ter. Sabe, aquele coração aflito, aquela vida de um tobogã de emoções, de montanha russa, onde você às vezes pensa que está firme em Deus, mas de repente tudo desmorona. Uma vida sobre a rocha trará a estabilidade que você tanto almeja, para viver uma vida inabalável, diante das tempestades que certamente alcançarão todos nós, os sábios e os tolos, mas os sábios permanecerão inabaláveis. Eu vou pedir o Jefinho para estar ministrando uma canção, e eu queria convidar o Ministério da Intercessão para estar aqui na frente, e ele estará aqui para orar por você. Você que nessa noite quer decidir construir de forma sábia a sua vida. Ah, mas me falaram para eu ser mais esperto, que tem um caminho mais rápido, que tem um caminho mais barato. Todo mundo está olhando e está elogiando. Todo mundo pensa que está bonito, que está feliz, que está agradável. Mas a tempestade vai chegar. Ela vai chegar para todo mundo. E só aquele que edificou sobre a rocha vai ter a estabilidade necessária para permanecer inabalável. Queria chamar, vem, o Ministério de Oração, quem está hoje na escala da intercessão, vai estar aqui na frente. E você, enquanto o Jefinho estiver ministrando essa canção, você pode vir. E eles vão estar te ajudando nessa hora, sobre essa decisão, vão estar orando com você. Sai do seu lugar. Se tu